solicitaram que falasse sobre autoconhecimento na análise do comportamento. É bem interessante falar sobre autoconhecimento na análise do comportamento, embora entender inicialmente isso seja um pouco frustrante. E vou explicar por quê. Porque o autoconhecimento na análise do comportamento, ou seja, o sujeito se auto-observar e conhecer o que é, ele só vai ocorrer se existir um ambiente propício para isso. Um ambiente que estimule o sujeito a se auto-observar. Se você também está curioso, como algumas pessoas que fizeram um pedido para entender um pouco mais sobre autoconhecimento na análise do comportamento, continua acompanhando a gente nesse vídeo, que eu vou falar agora sobre isso. Vai lá. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade que o sujeito tem de conhecer a si próprio. Já aquele ditado antigo de Sócrates, que na verdade está no Templo de Delfos, dizia: conhece-te a ti mesmo. Lá no Templo de Delfos, coloca-se a continuidade da frase dizendo: conhece-te a ti mesmo, serás feliz, porque encontrarás a felicidade. Então, para Sócrates e para muitos outros filósofos que administram o processo a partir da técnica da introspecção, se conhecer, ou seja, o autoconhecimento é extremamente importante para o sujeito ser feliz. E para a gente da análise do comportamento? A gente que não trabalha a partir da introspecção sugerida por Sócrates. A gente trabalha com outra metodologia, a metodologia de observarmos o que o ambiente solicita da gente. Então, nessa metodologia, como é que a gente vai compreender o processo que chamamos de autoconhecimento? Primeiro, vamos entender de uma maneira bem clara que ninguém vai conseguir se perceber ou observar a sua própria conduta se não existir contingências, se não existir um ambiente que o force a isso, um ambiente que o reforce a se auto-observar, um ambiente que estimule que ele mesmo faça essa auto-observação. E ainda que este ambiente esteja disposto dessa maneira, vai haver uma tendência a pessoa não observar todos os aspectos, todos os detalhes do seu próprio comportamento. Funciona mais ou menos assim. Você que está me ouvindo, você que está aí me assistindo, observe. Veja ao seu redor. Será que você já observou tudo que tem ao seu redor? Será que você já deu atenção a todos os detalhes? Observa a parede que está aí ao seu redor. Veja se ela tem alguma mancha que você não tinha prestado atenção antes. Tenta observar se existem insetos, formigas que circulam nesse ambiente e qual o tipo dessa formiga, que espécie ela pertence. Você já observou isso? Em muitos casos, não. Você não observou esses detalhes simplesmente porque não existe nenhum ganho, nenhum aversivo caso você não observe isso. Mas, se você é um pesquisador, por exemplo, na área de biologia, que pesquisa formigas, certamente você já atentou às formigas. Se você trabalha com pintura de casas, fazendo reformas, certamente você já observou as manchas e a melhor maneira de tirá-las. É isso que eu estou falando para você. Nós tendemos a observar aquilo que o nosso ambiente, a nossa história de vida nos reforçou. Isso significa dizer que uma pessoa que olha muito para a marca de roupa que a outra usa, para o sapato que a outra usa, para o carro que a outra pessoa usa e tende a fazer atribuições valorativas a partir dessas características de vestimenta e de posses, é porque esta pessoa cresceu em um ambiente em que os outros só são valorizados a partir das posses. Então essa se torna uma característica comportamental do sujeito. Em outras palavras, tendemos a observar apenas aquilo que somos reforçados para observar. E por que eu estou falando que nós não iremos conseguir observar com facilidade o nosso próprio comportamento? É simples entendermos. Nós não iremos observar com facilidade o nosso próprio comportamento porque algumas coisas do nosso comportamento irão causar desencanto, irão criar desagrado, irão causar mal-estar em nós mesmos. Então o que acontece? Se olhar esse comportamento, se olhar essa conduta, acaba causando algum tipo de mal-estar, de aversão, há uma tendência nossa a não querermos observar direito esses detalhes. Em outras palavras, lembra de alguma coisa muito ruim que você já fez no passado? Coisas chatas, pode ter sido machucar um cão, pode ter sido alguma coisa ligada à sua sexualidade,
pode ter sido alguma coisa, observar alguma coisa do outro de maneira escondida. Veja, sempre que a gente toca nisso, alguma coisa que você já fez e você mesmo não gosta, a tendência natural é que você queira deixar isso para lá, queira esquecer, não queira lembrar desses aspectos. Por quê? Porque isso é aversivo, isso é doloroso, isso machuca a própria ideia que a gente tem da gente. Você já mentiu, eu sei, eu menti também já. E a gente não se orgulha de ter mentido. A gente quase sempre mente dizendo que a gente é verdadeiro, extremamente verdadeiro, porque a gente não gosta de se perceber frágil, a gente não gosta de admitir que mentimos em alguns momentos porque tivemos medo. E tivemos medo porque nos percebemos mais frágeis do que éramos diante de uma realidade que se apresentava diante da gente. E vimos que a mentira talvez fosse a melhor forma de se safar da situação. E a gente não se orgulha e a gente acaba não querendo lembrar desses episódios da nossa vida. Pois é, então é por isso que é muito difícil a gente adquirir autoconhecimento sozinho. A gente, na maior parte dos casos, precisa de alguém que nos observa para falar alguma coisa sobre o nosso próprio comportamento. Você já deve ter percebido, então, que não dá para falar sobre o nosso próprio comportamento, sobre o nosso próprio conhecimento de nós mesmos, se a gente não fizer um processo de avaliação, ou seja uma avaliação que outra pessoa faz e a gente vai ter a capacidade de ouvir, ou seja uma autoavaliação que fazemos sobre nós mesmos. Se a gente não faz isso, fica impossível termos autoconhecimento. Então, primeiro precisamos fazer uma observação. Existe uma metodologia que foi inventada ainda no início do processo comportamental, que falava-se para a gente registrar simplesmente os acontecimentos sem fazermos juízo de valor. Ou seja, no lugar de utilizarmos métodos introspectivos, fazíamos simplesmente o registro dos acontecimentos. A isso chamou-se de observação funcional. Isso foi adotado por Watson e tem sido adotado posteriormente por todos os analistas do comportamento. Uma observação funcional, simplesmente dos fatos, dos acontecimentos. Esse registro é importante para que a gente não omita certas situações e mesmo desta maneira ainda há uma tendência. Nós, analistas do comportamento, há uma tendência ainda a omitir. Nós, analistas do comportamento, somos o grupo profissional que mais nos utilizamos de filmagens, de gravações e de registros pontuais no momento que nós estamos observando um fato, para sermos o máximo fidedigno aos acontecimentos e não criarmos distorções, seja pelas falsas memórias, seja pelas tendências que nós temos a perceber um fato de uma determinada maneira. E tendemos também a disponibilizar o material das pesquisas para que outras pessoas possam fazer as suas observações. Visto isso e entendendo isso, que a gente precisa ter acesso à situação de maneira real e concreta, a gente pode citar algumas situações específicas. Por exemplo, você aceitaria o desafio de fazer uma filmagem do seu comportamento numa festa enquanto você pretende paquerar algumas pessoas? Você aceitaria o desafio de observar o seu comportamento no trabalho, ver ele filmado o tempo todo e observar a sua conduta, observar como você se comporta, a maneira que você faz a sua higiene pessoal? Pois é, se autoconhecer significa dizer que você sabe exatamente quais são as suas tendências comportamentais diante de certas situações ambientais. Existem algumas pessoas que utilizam como esquema maior, ou seja, como repertório comportamental, a sexualidade, ou seja, comportamentos que parecem prometer ao outro uma oportunidade sexual ou parecem seduzir outras pessoas para esse comportamento sexual. Outras pessoas utilizam como repertório comportamental a agressividade, elas conseguem modificar o comportamento de outras pessoas, às vezes sendo um tanto ameaçador, como se fosse um jogo de xadrez. Outras pessoas conseguem modificar o comportamento de outras pessoas oferecendo algum tipo de ganho, de oportunidade ou de oferta. Outras pessoas conseguem modificar o comportamento de outros sujeitos com brincadeiras, fazendo piadas, fazendo as outras pessoas rirem, tentando ser agradáveis por meio de piada para outras pessoas. Veja qual é a estratégia comportamental que você mais utiliza. Qual é o repertório de comportamento que é mais abundante
em seu repertório mais amplo. Tenta observar isso. Tenta observar quais são os vícios comportamentais que você possui. Ou seja, aqueles comportamentos que trazem dano e que aparecem com muita frequência. Desta forma, você pode conseguir ter um autoconhecimento mais preciso. O autoconhecimento, à medida que você consegue enxergar quais são as estratégias, os repertórios de comportamento que você adota com mais frequência, fica muito mais fácil. Porque para a gente da análise do comportamento, nada é estático, nada é fixo. Então não adianta você também formatar uma ideia de você que você é aquilo fixo e pronto. Não. Você pode modificar sua conduta todo instante, todo momento, a depender dos reforçadores ambientais. Você pode falar coisas sobre você que, na verdade, não correspondem à realidade dos padrões de comportamento, de conduta que você possui. É por isso que é importante, na verdade, é importante também a gente ouvir o que outras pessoas falam sobre a gente. Isso mesmo, ouvir críticas. Na maior parte dos casos, gente, quando as pessoas nos criticam, nós ficamos com raiva dessas pessoas. O pedido que eu faço aqui é, tenta segurar um pouco essa explosão dos sentimentos e tenta observar se o que aquela outra pessoa está falando faz algum sentido. Tenta observar por que está sendo pontuado aqueles parâmetros comportamentais, porque nós não gostamos de ouvir quando são aspectos negativos relativos ao nosso comportamento. Mas é importante que nós possamos observar por meio de outras pessoas também. Assim, vai ficando mais fácil a gente modelar o nosso comportamento para um padrão de conduta que nos traga mais ganho e que nos aproxime mais dos nossos objetivos. Qualquer dúvida ou qualquer ponto a mais que vocês queiram que tratem sobre esse tema, escreve aqui embaixo nos comentários, curte, compartilha e se inscreve no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho de esclarecimento para vocês. Um abraço e vamos embora.